Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Apenas adore ao Senhor. Deixa Ele começar a inundar o teu coração com a presença dEle, com a unção do Espírito Santo. Vai dizer para você que enquanto você louva Ele de coração, enquanto você se dedica a louvá-lo e adorá-lo, Ele está cuidando dos teus problemas, Ele está cuidando de você, em nome do Senhor Jesus. Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação, Deus da minha salvação, como o Senhor, como o Senhor, não existe ninguém, não existe ninguém. meu refúgio e minha força, Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação, Deus da minha salvação, como o Senhor, como o Senhor, não existe ninguém, não existe ninguém. levanta as mãos ao céu, então diga: Aleluia, 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 aleluia. glória a ti, Senhor, Glória a ti, Senhor. mais uma vez, aleluia, 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 aleluia. glória a ti, Senhor, Glória a ti, Senhor. meu refúgio e minha força, Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação, Deus da minha salvação, como o Senhor, como o Senhor, não existe ninguém, não existe ninguém. meu refúgio e minha força, Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação, Deus da minha salvação, como o Senhor, como o Senhor, não existe ninguém, não existe ninguém. levanta as mãos, agora só a igreja, vai, isso, com força, aleluia, aleluia, glória a ti, Senhor, aleluia, mais uma vez para encerrar, Aleluia, 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 aleluia. glória a ti, Senhor, Glória a ti, Senhor. glória a Deus. Fala com o Pai, ore a Deus, abra o seu coração, peça para Ele encher você com o Espírito Santo.
Fale com o Pai de todo o teu coração. Ele está de braços abertos para te receber e com os ouvidos abertos para ouvir você falar com Ele. Pai santo e amado, glórias a Ti, Senhor. Te damos glórias, graças, louvado seja o Teu nome. Robiaco mandor priashene medeguei, reniquiaco chianto alabassiria, dincorbia rebianca mandai prapelequim corabachevia, torianto la mandaria. Glória ao Senhor. Adore a Deus em espírito e em verdade. Não tenha vergonha, não tenha medo. Ele está te ajudando agora. É agora. O teu problema é amanhã, mas Ele está te ajudando agora. Confia. Por isso pode orar com confiança e com alegria. Aleluia. Pai santo e amado, eu peço a Ti, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre essa vida que clama a Ti, que tem o coração seco como uma terra árida, mas que precisa da água do Teu Espírito para inundar esse ser. Então enche com Teu Espírito, Senhor amado. Faz essa pessoa ser uma terra produtiva de bênçãos, frutos de justiça, para honra e para glória do Teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. E mais uma vez, Senhor, nós dizemos a Ti, aleluia. Fala assim comigo: Deus e Pai, eu não me canso de Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua graça, misericórdia, compaixão. Eu não me canso de Te agradecer pelo privilégio de ter sido chamado pelo Senhor para ser filho do Altíssimo. Eu não me canso de Te agradecer pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra e experimentar a doçura, a água e o frescor do Teu Espírito Santo. Eu Te peço, Senhor, fala comigo na Tua palavra, e eu já Te agradeço pela Tua resposta, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Olha, tem a sua Bíblia consigo? Abra inicialmente no Evangelho de João, no capítulo 15. Olha para cá, por favor, antes da gente ler o texto. Olha só, o ano está começando, 2025. Já pensou? Alguns de nós podem falar assim: pastor, eu já passei por várias décadas. Eu também. Olha, já passei pela década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e toda a década de 2020. São 7 décadas, né? Não completas, né? A década de 60 peguei na metade para o final, né? E estamos na metade da década de 20 aí, 2020. Mas o que eu quero dizer com isso é que até aqui Deus nos ajudou. Cada um de nós que está aqui hoje nesta reunião, Deus tem ajudado e ajudou a chegar até aqui. Como é outra história. Tipo assim, tem pessoas que estão aqui hoje, mas chegaram aqui aos trancos e barrancos. Tem pessoas que estão aqui hoje e estão muito mal. Vamos dizer assim, com a vida até certo ponto destruída. Seja numa área ou na outra. Tem pessoas aqui que estão infelizes por não terem aquilo que querem ou aquilo que necessitam, ou por estar enfrentando uma batalha muito grande, ou por estar com um problema familiar. Às vezes o problema não é seu particularmente, mas é de um parente seu, e isso te faz sofrer. Então,
São várias situações. E tem aqueles que chegaram até aqui, né? E podem dizer, pastor, não tem nem o que reclamar. Deus foi tão misericordioso comigo que eu só tenho para agradecer. Tive luta, sim, tive problemas, mas eu me firmei na fé, me firmei com Cristo, e Ele confirmou a palavra dele. Então eu posso dizer que eu cheguei aqui hoje glorificando a Deus, porque eu cheguei em vitória. Então, glória a Deus. Aí você pode até pensar assim, né? Nossa, pastor, por que Deus ele abençoa umas pessoas e outras não? Por que Deus abençoa o meu irmão de fé aqui da igreja e eu mesmo não estou experimentando essa bênção? Eu peço também, eu oro também, eu venho na igreja também. Por que as coisas não acontecem comigo? Por que as coisas não vão para frente na minha vida? As pessoas perguntam isso muitas vezes, e é legítima a pergunta, não tem problema. Se tem essa dúvida, então tem que saber a resposta. Agora, olha só que interessante, a questão não é Deus querer ou não querer abençoar você. Está escrito na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: Deus não faz diferença entre as pessoas. Do mesmo jeito que Ele ama um, Ele ama outro. E do mesmo jeito que Ele quer que um filho dele tenha bênçãos e vitórias, Ele quer também que o outro tenha. Ele não é um pai desproporcional, né? Abençoa muito um e abençoa pouco ou nada o outro. Não, Ele quer a bênção para todos. Tanto é verdade que a nossa bênção maior qual é? A vida eterna. Sim ou não, gente? Diga comigo, a bênção maior, diga com mais convicção, a bênção maior é a vida eterna, a minha salvação. A bênção maior, gente, não tem nada igual a isso, nada. Ó, você não viu o rapaz que faleceu hoje aí, não sei se foi hoje, ontem, 37 anos, do nada, deu um treco no coração, apagou. E aí? Não conheço. Ouvi pela internet, algumas pessoas me contaram, né? O pastor fulano faleceu, né? Disse que tinha boa saúde, não tinha visto de nada, assim me falaram, né? Deu um treco no coração e morreu. Agora eu pergunto, e a alma dessa pessoa para onde foi? Eu não sei, eu não conheço, eu não estou julgando, tá? Por favor. Eu estou só colocando para você, porque a qualquer momento nós podemos deixar essa terra. E para onde iremos? Aí que está a questão. Para onde iremos? A Bíblia, ela mostra o seguinte: tem dois locais para uma pessoa ir depois que morre. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Não tem outro purgatório, não existe. É uma invenção do homem. A Bíblia não cita isso, não dá ideia sobre isso, não apoia isso. Só que ir para o céu ou ir para o inferno, deixa eu apontar errado, céu é para cima, inferno é para baixo, né? Então, ir para o céu ou ir para o inferno é uma escolha que nós fazemos aqui nessa terra. É você que escolhe, não é Deus. Deus não escolheu uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Mas você sabia que tem até evangélico que fala isso, que tem sim? Tem crente, e por isso que eu falo, cuidado com os crentes que você anda escutando por aí. Tem uns tipos de crente que eles falam assim, não, Deus escolheu uns para ir para o céu e escolheu outros para ir para o inferno, que Deus malvado, né? Deus não é isso aí não, gente, isso aí é uma mentira sobre Deus, tá? Deus não é isso não, Ele ama todos. Só que a escolha somos nós. Agora que Deus já deu a provisão, Ele já deu, para qualquer pessoa ser salva. A Bíblia diz assim, olha, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que qualquer pessoa que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Gente, o texto é muito claro, Deus amou o mundo inteiro, não ficou ninguém de fora. Não ficou ninguém de fora, é o mundo inteiro. Quando a pessoa escuta falar sobre Jesus e ela crê e aceita ou recebe como Senhor, ela nasce de novo, ela recebe a vida eterna. Agora eu pergunto para você, você já parou para pensar nisso que eu estou dizendo? Eu quando penso eu tremo. Quando eu estou lá, às vezes meditando, orando, me vem esse pensamento na mente, eu tremo.
Eu sei que eu vou para o céu, não porque eu mereça, tá? É porque eu aceitei Jesus de coração, eu me converti a Cristo. Mas eu tremo porque a gente sempre tem aquela sensação de ainda estar fazendo pouco para Deus. Não que é isso que leve a gente para o céu, mas quando chegar lá, a gente vai ter um acerto com Ele. Vamos estar lá, mas vamos ter um acerto. E vamos ser cobrados, inclusive. Eu tremo, porque eu vou estar na presença de Deus, não merecendo, mas pela graça dele estar lá. Eu fico pensando, né? Meu Pai, Ele foi tão bom comigo, Ele foi tão misericordioso comigo. Era um pecador desgraçado, perdido, e Ele me salvou sem eu merecer. E eu vou estar na presença dEle. Às vezes eu fico pensando assim, né? Será que eu vou conseguir olhar para o rosto dEle? É claro que eu vou, Ele vai dar força para isso. Ele vai fazer entender o amor dEle que a gente não compreende ainda aqui na terra. Mas eu paro para pensar e quando eu penso nisso, todo o resto perde o valor. As coisas dessa terra perdem o valor, porque isso aqui passa. A vida eterna, como o nome já explica, é eterna, é para sempre. Então, se você tem que pensar em algo realmente valoroso, pensa sobre a tua vida eterna. Você aceitou Jesus, recebeu a salvação, guarda essa salvação. Quer dizer, não desvia do caminho do Senhor, não caia no caminho da tentação do mundo. Permaneça firme com Deus, gente. Repito, a qualquer momento, qualquer um de nós pode partir. Não é assim? Por isso que eu citei o exemplo desse rapaz que faleceu, infelizmente, né? Que Deus conforte a família, que Deus abençoe a todos lá. Mas aconteceu, do nada. Geralmente a pessoa pensa assim, eu vou ficar doente, depois eu me acerto, e se não der tempo? Um jovem saudável apaga. Como eu sempre falo aqui, né? Jogador de futebol, está lá no campo, lá, atleta, todo mundo pensa que está vendendo saúde, quando vê, começa a balançar lá e cai. For ver, não dá tempo de salvar. Morreu. E aí? E do outro lado? A Bíblia, ela fala sobre o rico e o Lázaro. Você já leu essa passagem? Leia na sua Bíblia. Por favor, lição de casa. Leia na sua Bíblia. Sexta-feira eu passei uma lição de casa, não passei? Sim ou não, gente? Vamos ver se você lembra. Qual que era mesmo? Temos o pessoal aplicado aí, né? Isaías 41, do 10 ao 13. Hoje eu vou te passar outra. Leia Evangelho de Lucas, capítulo 16, na passagem que fala do rico e do Lázaro. Ali é dito que duas pessoas estavam vivas, mas um dia morreram. O Lázaro foi para o seio de Abraão, para o paraíso, e o rico foi para o inferno de fogo, de sofrimento, local de sofrimento. Mas não foi para o inferno porque era rico, tá, gente? Não é a riqueza que leva uma pessoa para o inferno. No inferno tem gente pobre e tem gente rico. No céu também tem gente pobre que foi nessa terra, né? Pobre e rico. Agora, é questão do coração. Então, veja que a Bíblia diz que o rico morreu, e imediatamente ele estava do outro lado, no inferno, e lá não tinha saída. Tanto é que se você ler o texto, você vai perceber que o rico estava atento, ele estava consciente, estava entendendo o que estava acontecendo, e em nenhum momento o rico pediu para Deus tirar ele de lá, porque ele sabia que de lá não tinha saída. Pode ver o texto, Lucas capítulo 16, você vai ver que o rico estava lá e não tinha saída, enquanto que o Lázaro, que tinha sofrido tanto nessa terra, sem ninguém ajudar, estava lá experimentando o gozo da vida eterna. Então, gente, a bênção principal é a vida eterna, tá? Agora, entenda o seguinte, Deus concedeu a vida eterna para a gente, é a gente que faz a escolha de receber Jesus ou não, porque só se tem a vida eterna por meio de Jesus Cristo, não há outro meio, não há outra pessoa, não há outro nome dado entre os homens pelo qual se possa ser salvo, não há, só Jesus, é nesse nome, é o Senhor Jesus que comprou nossa salvação, foi o Pai Celeste que deu para a gente. Você está entendendo? Então, se uma pessoa vai para o inferno e a outra vai para o céu, é culpa de Deus? Não, é culpa da pessoa que recusou Jesus nessa vida. E quanta gente que recusa Jesus, né? Eu tenho a minha religião, Gente,
não é a religião que salva. Quem morreu na cruz? Foi Jesus ou foi uma religião? Foi Jesus. É a pessoa dele que salva. Então, entenda isso daí. Agora, vamos adiantar, pular para uma outra fase aí desse assunto. Ah, pastor, eu aceitei Jesus, glória a Deus, estou aqui na fé, estou na igreja, estou firme, não estou me desviando, não estou no pecado. O pecado tenta, mas eu fico firme, aquela coisa, eu batalho aí, beleza, mas por que a minha vida não vai? E a do outro vai, para frente. Por que a minha não tem resposta, não tem sucesso, e a do outro tem? Então agora, escuta bem o que eu vou te falar. Não é culpa de Deus de imediato, tá? O problema é que a gente, muitas vezes, não entende algumas coisas. E uma dessas coisas é que Deus, Ele quer o teu sucesso. Ele não é questão de Ele vai ver o teu caso. Está declarado na Bíblia, está declarado que Ele quer que você seja um sucesso. Ele não fala isso na Bíblia? Salmo número 1. O homem que medita na lei do Senhor, o homem que não anda no caminho dos ímpios, que não segue o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, pelo contrário, na lei de Deus medita de dia e de noite, o que esse homem vai ser? Bem-sucedido em todos os seus caminhos. Veja, Ele quer o sucesso para você. Ele quer que você, como crente, como filho de Deus, tenha nessa terra a salvação. É a primeira bênção, é mais importante, né? Muito bem, estou na salvação, glória a Deus. Agora vamos correr até das outras coisas. O que eu preciso para hoje? Saúde, pastor. Você vai dizer, pastor, estou doente. Médico falou isso, um outro médico falou outra coisa. A gente fica peregrinando de médico em médico, cada um fala uma coisa, a gente fica até confuso, não sabe o que faz, um sofrimento. É saúde que você precisa? Deus tem para dar. Ele quer você saudável e não doente. Às vezes a gente fala assim para a pessoa, recebeu oração, recebe a sua cura, crê que está curado. O que a pessoa fala muitas vezes? Se Deus quiser. Sabe o que ela está dizendo com esta frase? Ela está dizendo que ela não tem certeza. Não é que a pessoa é má, tá? Nada disso não, tá? É que ela não tem certeza. Se ela não tem certeza, então ela não tem fé. Porque fé é certeza. Quem tem fé no que Deus fala, nunca vai dizer se Ele quiser ou se Deus quiser. A pessoa vai sempre dizer amém. Assim é. Tem que ser assim, porque Deus falou na palavra dele. Entendeu? Então você precisa entender isso. Quer cura? Deus quer você curado e não doente. Pastor, mas é doença hereditária, é genético. Para Deus não tem essas coisas, gente. Deus cura qualquer coisa. O irmão estava aqui hoje de manhã, ele contou, na verdade, na vigília, né? Ele falou que ele passou vários anos com uma dor, um problema na coluna. Estava com 2 bicos de papagaio, que estava afetando muito os movimentos dele. Não dormia de dor, qualquer posição que te ficava era dolorida. Procurou médico, o médico falou, vai ter que fazer cirurgia, mas é uma cirurgia tão delicada e tão problemática, porque pode ser que o senhor passe pela mesa de cirurgia e não resolva, pode ser que o senhor passe e não ande mais, ou perca alguns movimentos, então é muito complicado, porque o médico falou para ele, você que decide, tem riscos e é muito delicada. Então ele falou assim, olha, para a medicina não tem jeito, mas para o meu Deus tem. Ele começou a buscar, vem na igreja, participa das campanhas, oração. Foi um tempo de batalha. Até que ele contou aqui, né? Que o dia que ele percebeu que não tinha mais dor nenhuma, ele nem sabe dizer quando foi. Porque ele já estava fazendo as coisas tão normais, de modo tão natural, sem dor nenhuma. Movimento, qualquer coisa, desapareceu. Sabe? É isso aí. Então, para Deus, ele não tem impossível, e Deus quer você curado. Sabe por que Ele quer você curado? Porque você é templo do Espírito Santo, é casa dele. Assim como a gente não quer a nossa casa cair nos pedaços, né? Quando a nossa casa apresenta algum problema, a gente vai procurar consertar, né? Dentro do possível. Então, arruma aqui, arruma ali, conserta aqui, remenda ali. A gente não quer a casa cair na cabeça da gente, né? Assim também o Espírito Santo não quer a casa dele, que é você, em pedaços. Que ele quer usar você e não pode. Ele quer você evangelizando, eu caminho um quarteirão, já canso. Então, mas não é isso daí que Deus quer. Nossa, eu não dormi de noite direito essa noite. Mas Deus quer que você durma para acordar bem, porque um dos melhores remédios que tem
para a saúde de uma pessoa é o sono, um sono perfeito. Um dos melhores remédios que tem para o corpo humano é sono, mas um sono mesmo, dormir bem, apagar ali e acordar só no outro dia, né? É isso que Deus quer, mas Ele quer você saudável, Ele quer tua família abençoada, teu casamento restaurado, tua vida financeira progredindo, andando para... Ele quer sucesso para você, dá para você entender isso? Então tem gente que, se você não entender que é a vontade de Deus, você vai sempre fazer aquela oração de dúvida, você não vai conseguir buscar com certeza. E a única coisa que garante que Deus responde para você é a certeza no que Ele fala, ou seja, é a fé, porque fé é justo. A Bíblia, ela diz o que é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção, aquela certeza absoluta de fatos que você não vê, mas que Deus falou que é teu. É isso que Ele quer. Então, primeira coisa a ser entendida, você tem que buscar sabendo que é da vontade de Deus. Aí você vai dizer, pastor, eu sei que é da vontade de Deus, porque na Bíblia, na terceira carta de João, capítulo único, versículo 2, está escrito o seguinte: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu sei disso, pastor, eu sei que Ele quer a minha prosperidade. Também está escrito lá em Isaías: olha, se você quiser e me ouvir, você vai comer, ou seja, experimentar o melhor da onde? Desta terra, não é do porvir. O porvir que é o céu, porvir, que palavra antiga, né? Porvir é o além, né? Então o futuro da nossa alma, lá vai ser incomparável. Mas enquanto não chegamos lá, essa vida tua aqui tem que ser uma amostra grátis de lá. Sucesso, vitória. Então a pessoa às vezes até sabe disso. Ah, pastor, eu sei disso, mas por que acontece que, eu sei que Deus quer que eu tenha o melhor, mas por que ainda está faltando coisas? Por que ainda eu oro e não tenho resposta? Por que eu busco e só os outros que recebem a bênção e eu não? O senhor falou, irmão aí, a coluna toda detonada lá, eu estou com o mesmo problema, pastor, só que eu tenho um bico de papagaio só, eu não estou aguentando mais. E tem gente que vai falar, pastor, eu tenho um criador de papagaio aqui, né? Tanto, sai até pena aqui às vezes, né? Tanto bico de papagaio que tem, porque estou sofrendo muito. Por que Deus me cura? Então escuta só, tudo depende do modo como você busca, porque se você buscar na dúvida, não recebe. Mas se você buscar na fé, e na fé de quem você é, pastor, o que o senhor quer dizer? Na fé de quem eu sou fulano de tal, filho da Dona Maria, filho do seu José, filho do seu Sebastião, com a Dona Joana, estou inventando os nomes aqui, tá gente? Tá? Sou eu, o que o senhor quer dizer? Se eu buscar sabendo quem eu sou, quem você é diante de Deus, gente, é o que Deus fez de você quando você aceitou Jesus. Se você souber o que você é em Deus e em Cristo, a tua busca vai ser diferente. Você vai orar e começa a ter resposta. Você vai orar, você vai clamar e você vai começar a ver o milagre acontecendo imediatamente. Se você buscar, repito, sabendo quem você é, espiritualmente, não é socialmente e nem humanamente. Aqui na terra você pode ser filho da Dona Maria do que o seu José, mas espiritualmente você é filho de Deus. É isso que importa, é isso que faz a verdadeira diferença. É filho de Deus você é. Quando? Desde quando? Quando você aceitou Jesus. Agora, aí vem a pergunta, tudo bem, pastor, estou entendendo, então quer dizer que eu sou alguma coisa no mundo espiritual? Sim. E o que é que eu sou? E como é que eu faço para saber o que eu sou? Aí nós vamos para a palavra de Deus. Antes da gente ler, só já prevenir você, tudo que você vai ler agora, não é porque você é bom, e nem eu, tá? Não é porque a gente é bom da boca, como se diz, né? Antigamente falava o bom da boca, né? O gostosão, né? Mixe, está longe disso, né? Não é porque a gente é capacitadíssimo, nada disso. Não é por nosso merecimento. O que nós somos, segundo o que você vai ler, foi Deus que fez a gente ser. Por isso que toda a honra e toda a glória é para Ele. Para Ele. É Ele que nos tornou aquilo que você vai ler aqui agora. E vamos começar com esse texto aqui, do Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo de número 5. Eu vou só pegar esse versículo aqui, o texto é maior, mas esse versículo resume
Versículo de número 5 diz assim, Jesus falou: eu sou a videira, vós, o quê? Os ramos, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pega e pula para o versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha para cá, por favor. O Senhor Jesus, ele usa um pé de uva, uma parreira, para fazer uma comparação. Ele fala assim, ó, gente, eu sou a videira. Quando ele fala videira, quer dizer que ele é o ramo principal, o tronco principal. Você já viu um pé de uva? Tem um tronco principal. E daquele tronco principal saem os raminhos. Então ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Veja, por que ele fala quem permanece em mim? É simples. Se você for num pé de uva, e o raminho que vai dar o cachinho de uva, se você cortar aquele ramo, ele vai dar uva? Não, por quê? Porque cortou, desligou da videira. Quer dizer, a seiva, os nutrientes que o tronco principal puxa da terra, que iria para os ramos produzir os frutos, não passa mais porque cortou. Agora, se o ramo tiver sempre ali ligado na videira, ah, meu filho, na época certa vai ter um cachinho de uva bonito ali, vai ter um cacho de uva lindo ali. É bonita ver uma videira, né? Uma plantação de uva. Aqui em Pinhal tem bastante agora, né? É bonito ver, gente. Mas é bonito ver um pé de uva representando a gente e Deus. O que Jesus estava dizendo com essa comparação com a videira? É que nós somos um só. Jesus está dizendo, olha, vocês são, eu sou a videira, o tronco principal, vocês são os ramos. Sabe o que Jesus está falando? Nós somos um. Gente, eu não sou mais qualquer coisa. E ó, eu não sou melhor do que ninguém, viu? E nenhum de nós o é. Não é nesse sentido. A gente não pode ser arrogante de falar, eu sou melhor que o outro, eu não sou melhor do que ninguém. Mas o que Deus fala é verdade. Eu sou um com Ele. É Ele que me fez ser um com Ele. E a mesma coisa você que está aqui. Você não é mais qualquer pessoa. A partir do momento que você aceitou Jesus, você se tornou um filho de Deus e você é um com Ele agora. Dá para você entender o que significa ser um só com Deus? Gente, não tem limite para a gente. Não tem limite. Quando você entende que você é um com Deus, você vai ter uma reação contra o diabo que você nunca teve na sua vida. Se o diabo tenta tocar em você, sabe qual vai ser a tua reação? Você vai dizer assim, diabo, você vai falar que nem aqueles filmes antigos, né? Como ousa, né? As novelas mexicanas, como ousa tocar em mim? Não te aceito, sai, eu sou um com Deus, você não pode tocar em Deus, sai daqui agora. É assim que você vai fazer. E Jesus está dizendo isso daí para a gente. É como se ele falasse assim para você que está aqui, ó, escuta, o diabo colocou medo em você, o diabo tem impressionado você, o inimigo tem tentado colocar dúvida no seu coração, dizendo que você não é nada, dizendo que você é desprezado, dizendo que você não vale nada. Ele é mentiroso. O diabo é mentiroso. Tem pessoas, gente, tem crentes que às vezes erra, peca, sai do caminho de Deus. Não deveria, né? Que nem João fala, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequem. Todavia, se alguém pecar, graças a Deus temos um escape. Temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Então, se a gente peca em alguma... Não deveria, repito. Mas se a gente vem a pecar, mas vai a Deus e pede perdão para Ele, como João diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça, somos perdoados imediatamente. Retornamos à nossa comunhão, somos ligados na videira de novo. Então, às vezes o crente ele erra, não deveria, repito, por favor. Se deixa levar pelos amigos, se deixa levar pelas más companhias, se deixa levar pela opinião dos outros, pelas tentações da carne também, se deixa levar pelas tentações do vício, do sexo, ou da raiva, da ira contra alguém, e acaba pecando. E depois a pessoa, ela cai em si, porque começa a sofrer. Gente, escuta o que eu vou te falar, aquilo que eu tenho dito sempre. Pecado sempre traz consequência desastrosa para a gente.
O pecado sempre traz consequências graves para a gente. Por isso que a Bíblia fala, filhinhos, não pequeis. E o pastor Alain, o chato do pastor Alain, sempre fica falando, para de pecar, pelo amor de Deus, porque esse pecado vai acabar com a tua vida. Não é Deus que vai te castigar. Quando você peca, você mesmo se separa do Senhor, e aí você fica por conta, e o diabo vai acabar com você. Você fica sem proteção. Às vezes, só não acontece coisa pior porque tem alguém orando por você, né? Porque a gente ora. Você pensa que a gente não ora por quem se desvia? Quem sai da presença de Deus, quem sai da igreja, a gente ora. Mas a pessoa até sai falando mal da gente. Lasca o pau, que é coisa medonha. Você pensa que a gente fica com raiva, magoado, que não tem isso no nosso coração. Pelo menos na minha oração, toda vez, Pai, abençoa cada pessoa que está desviada, cada pessoa que por algum motivo saiu da igreja, cada pessoa que está no mundo, foi seduzida pelo mundo. Vamos orar para essas pessoas. É assim que tem que fazer, entendendo que são responsáveis por si. Mas a gente ora por isso daí, para que o mal maior não aconteça. Então, às vezes, Deus ainda blinda essas pessoas pela nossa oração. Mas todo pecado traz consequências gravíssimas, gente. Todo pecado traz problema. Entendeu? Só que aí a pessoa entende, porque está sofrendo. Eu não devia ter pecado, eu vou voltar para a igreja. Aí o diabo já vem na cabeça da pessoa. Você vai voltar para a igreja? O que vão pensar de você? Para deixar você com vergonha, ou para deixar a pessoa com vergonha. Você vai voltar para a igreja? Para quê? Deus não vai te perdoar. O que você fez não tem perdão. O diabo diz, né? O diabo tenta. O diabo tenta dizer assim, você vai voltar para a igreja, você vai voltar a buscar Deus, Deus não vai te ouvir, porque você não merece. Você conhecia a palavra e mesmo assim você errou. Deus não vai te ouvir. Gente, o bicho desgraçado que é o Satanás, não? Mentiroso como ele só. Um ator, um farsante, um impostor, um maldito que ele é, não dá ouvidos. Lembra sempre da passagem do filho pródigo. Agora sim, filho pródigo. Onde o filho pródigo saiu de casa, fez uma lambança, mas quando ele se arrependeu, ele voltou. E o pai o recebeu de volta, abraçando e devolvendo para ele tudo que era dele. Aquela parábola, não é parábola, é uma história real. A história do filho pródigo. Aquele pai do filho pródigo representa Deus. E o filho pródigo representa a gente. Quando a gente volta para Deus, é assim que Deus recebe a gente, de braços abertos, porque Ele não quer perder a gente. As consequências vêm, mas Deus nos ajuda a superá-las, porque Ele é misericordioso, gente. É assim que o nosso Pai é, amor, sabe? Então, quando você é tentado pelo inimigo, onde ele tenta fazer você não buscar Deus, te condenar, né? Você precisa reagir a Ele. Você tem que sempre pensar assim, eu sou filho de Deus, não tem como Deus desfazer isso, e não tem mesmo, gente. Não tem como um filho deixar de ser filho, mesmo que o pai brigue com o filho, né? Pai humano, né? Você não é mais meu filho, nem me chama de pai, porque você é bobagem, não tem como, o DNA está ali, vai fazer um DNA, ainda é pai sim, pode falar o que quiser falar, pode renegar o quanto for, se precisar ir na justiça, o mesmo DNA está lá, nunca vai deixar de ser pai, nunca vai deixar de ser filho, com Deus é assim também. O único modo onde uma pessoa deixa de ser filho de Deus é quando ela não quer mais. E isso conscientemente, depois de entender muito a palavra de Deus, depois de experimentar os poderes do mundo vindouro, depois de realmente estar convertida, e a pessoa conscientemente, não estando perturbada, nem cheia de remédio, nem cabeça fraca, nada. Onde ela conscientemente fala, eu renego, eu vou para o inferno, eu sei que eu vou para lá, mas eu não quero Jesus, mas é o único jeito. Aí Deus tem que desfazer. Mas fora isso, de maneira nenhuma. Entendeu? Então você é um com Ele, assim como o ramo da videira é parte da videira. Você não é, olha, você já ouviu alguns crentes orar? Eles oram assim, Deus e Pai, eu sou teu servo, Senhor, eis aqui o teu servo, o Senhor é meu Senhor, eu sou teu servo. Escuta, você é mais do que servo, você é filho. O servo, Deus ama, mas o filho é que herda a herança do pai. Você não é servo apenas, você é filho, porque filho também tem que servir ao pai, mas você é filho. No Antigo Testamento era assim, os teus servos. No Novo Testamento, como é que Jesus ensina a orar? Ele ensina a orar assim, Senhor nosso que está no céu. É assim que ele ensina a orar? É assim, gente? Como é que ele fala? Pai nosso, não é Senhor nosso. Claro que o nosso Pai é Senhor também,
Mas ele está dizendo o seguinte: olha, o nosso relacionamento com o Pai Celeste é outro relacionamento a partir do momento que você aceita Jesus. Você se torna um filho de Deus tão unido a Ele, repito, tão unido, que nem o ramo da videira está na videira. E aí ele fala no final: se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem, e será feito. Agora eu pergunto para você: você alguma vez pediu alguma coisa para o Pai nessa fé? Ou você sempre chegou na dúvida: eu vou pedir para Deus, quem sabe Ele me ouve, meu Deus, me ajuda. Não, desfaz isso aí. Você vai chegar assim: ó, Pai, te louvo, porque o Senhor disse na tua palavra, que eu sou um contigo e um com o Senhor Jesus. E o Senhor falou que se eu permanecesse em ti, e eu permaneço, porque eu não me desviei, eu não pequei, e mesmo que isso tenha acontecido um dia, eu desviei naquela época, mas depois eu pedi perdão, está reconciliado, então eu permaneço em ti, então eu vou fazer como a tua palavra diz, eu quero receber a minha bênção, estou pedindo ao Senhor aquele trabalho, aquela saúde, aquela restauração do organismo, a minha família salva, meu casamento restaurado, libertação dos meus filhos, eu estou pedindo o milagre, eu quero o milagre acontecendo na minha vida, ou na vida da minha família, é isso que eu quero, Pai, e eu sei que eu já tenho, porque o Senhor falou, que tudo o que eu pedisse seria feito, e o Senhor não pode mentir, o meu Pai que é o Senhor falou, que se eu tivesse em ti, e eu estou no Senhor Jesus, aquilo que eu pedisse seria feito. Você está entendendo como é diferente a busca? Você tem que entender que você e Ele são um só, nós e Ele e Cristo somos um só, somos pessoas diferentes, sim, assim como o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, e o Espírito Santo é outra pessoa, mas um Deus só, tá? Mas a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, e nós somos outra pessoa, mas todos nós somos um corpo só, nós e Deus somos um só, é isso que Deus quer que você entenda, e é isso que o diabo não quer que você entenda, porque o dia que você entender que você é um com Ele, você vai entender que você tem tudo da parte dele para ser um sucesso nessa vida, só vai depender de você buscar e confiar, só isso. Tem batalhas que são difíceis? Puxa, tem situações que são horríveis de você enfrentar, mas encara porque aquele que está com você é maior, amém pessoal? Diga comigo: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo, amém. Pega a sua Bíblia agora, vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, que privilégio, né gente? Pensa comigo, não é um privilégio? Deus ter feito a gente ser um com Ele, a gente não merecia nada disso, mas Ele fez, e Jesus estava explicando, se você crê em mim, você é o ramo da videira, e você vai produzir fruto, e fruto de primeira qualidade. Agora, esse texto aqui, dá uma outra revelação para a gente, do que você é. A primeira revelação, você é um com o Pai, e um com Jesus, um só, é uma família gente, ligado um no outro ali, não tem como Deus te desamparar, Deus me desamparou, mentira, o diabo te enganou, te cegou com essa ideia errada, ou você pode estar num pecado, talvez seja esse o caso, mas mesmo assim, não está perdido, é sinal de que você precisa voltar para Jesus, ou reconciliar-se com Ele, evidentemente, com arrependimento, um coração contrito, tudo mais, mas é só você tomar a decisão que você é restaurado na hora, a comunhão com o Senhor. Vamos ler o texto aí, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Tem Bíblia que fala templo, é a mesma coisa, tá? Templo ou santuário é onde Deus mora, tá? Vamos de novo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo, que está em quer dizer dentro, tá? A palavrinha em quer dizer dentro, em vós, em vocês, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha para cá, por favor. Ele faz uma pergunta, escuta, ô meu povo, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo que está em vocês, dentro de vocês? Ele não está fora, ele não está do lado. O Espírito Santo está do meu lado, não está. Então você não se converteu ainda, ou se converteu, você está com a informação errada. Ele está dentro de você. Você aceita Jesus, a primeira coisa que acontece é o Espírito Santo, na graça dele,
começa a morar dentro de você. Ah, mas não fala em línguas ainda. Isso é outra coisa, gente, tem que saber separar as coisas. Falar em línguas é um processo de ser cheio do Espírito Santo. Você vai falando com Deus, vai buscando, dali a pouco você ora e começa a falar numa língua que você nunca aprendeu, tá? Isso é enchimento com o Espírito Santo. Agora, a partir do momento que você aceita Jesus, ele já está aí dentro. Agora ele fala, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês não são de vocês mesmos? Ela explica, por que nós não somos de nós mesmos? Por que nós não nos pertencemos a nós mesmos? Porque ele fala que nós fomos comprados por preço, pelo sangue de Cristo. Jesus na cruz estava comprando você e a mim para Deus, para o Pai. Olha, é diferente do que às vezes o inimigo tenta plantar na cabeça das pessoas, né? Você não vale nada, você é um lixo, você é um resto, você é pó, você é cinza, você não tem valor. Sim, eu posso não ter valor para as pessoas. Dane-se, desculpa a expressão. O que vale para mim é a opinião de Deus. Posso não ver nada para os outros. Para o meu Senhor eu valho. Tanto valho, e valho tanto, que o preço não foi barato. O preço foi o sangue de Cristo, que Pedro fala que vale mais do que prata e mais do que vale mais do que a prata e mais do que o ouro. Gente, fomos comprados. Você acha que Deus ia comprar um nada? Quer dizer, ele comprou um nada, de fato, porque éramos nada. Mas ele nos transformou em coisas preciosas para ele. Ele fez a gente ter valor. Eu não tinha valor, você também não tinha. Desculpa falar, mas é a verdade, viu, gente? Mas Deus fez a gente ter valor. Levanta as duas mãos para o céu, por favor. Levanta uma para o diabo escutar, para ele ficar surdo, para estourar o tímpano dele. Fala assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço, porque sou valioso para o Senhor. Eu não era nada, mas agora sou filho do Senhor, filho do Altíssimo, comprado pelo precioso sangue de Cristo. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus. O inimigo não quer nunca que você fale isso, né? Ele quer sempre que você fique naquela ladainha religiosa. Não é nada. O que é isso? Como não? É por isso que não recebe as bênçãos aí, ó. Pensamento pequeno, pensamento negativo. Vai no que a Bíblia fala, não vai no seu próprio sentimento, vai no que a Bíblia, você acabou de ler, nós pertencemos a Ele, tanto somos preciosos para Ele, que Ele fez a gente ser morada dEle. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. A Bíblia chama a gente de vasos de barro, sabia disso? É uma comparação, né? Somos um vaso. O que é vaso? Vaso é um recipiente onde se coloca alguma coisa, mas vaso de barro. Por que de barro? Porque somos frágeis, viemos do pó, e para o pó retornaremos, se Jesus não volta antes, né? Mas se não voltar também não tem problema nenhum, ele demora quanto o tempo é dele, só ele sabe quando ele vai voltar. Se voltar brevemente, subiremos transformados, e se não, voltaremos ao pó, mas vamos ressuscitar um dia. Mas somos vasos de barro, significa frágeis. Gente, carne que vai envelhecendo com o tempo, e um dia vai voltar para o pó. Repito, se Jesus não volta antes. Mas se não voltar antes, vai voltar para o pó. A carne da gente vai enfraquecendo com o tempo. Somos cheios de falhas ainda. Sim ou não? Irmão, como é que você esqueci seu nome? Nossa, todo dia na igreja eu esqueço o nome. Às vezes dá uma falha assim, né? Na maioria das vezes eu não esqueço, mas algumas vezes me foge o nome. Isso significa que eu sou limitado, tenho falhas. Entendeu? É assim. Mas mesmo assim, a Bíblia revela, você acabou de ler comigo, que nós que estamos em Cristo, somos templo do Espírito, ele mora dentro da gente. Já parou para pensar, gente, o Criador, porque o Espírito Santo fez parte da criação. Lá no começo de Gênesis, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quer dizer, o Espírito Santo fez parte da criação, ele é Deus Criador também. Então, veja que o Criador de tudo, ele se dignou, não é se indignou, ele se dignou. Quer dizer, foi do agrado dele. Ele se compadeceu de nós e veio morar dentro da gente. Meu Deus do céu, quem sou eu para ser morada dele? Quem sou eu? Mas ele fez eu ser assim, e fez você também, morada do Espírito Santo. Por que ele fez a gente ser morada dele? Porque sem ele, como você ouviu Jesus falar anteriormente, lá em João capítulo 15,
não podemos fazer nada. Quando a gente expulsa o demônio de alguém, liberta a pessoa, não é porque a gente é bom. Eu estudei muito por isso. Não, que tudo isso é lixo perto do que o Espírito Santo dá para a gente. Com todo o respeito, estude, não é isso que eu estou falando, tá? Estuda, tem coisas que são preciosas nessa vida, mas não é por essas coisas que a gente expele um demônio, é pelo Espírito Santo de Deus em nós. Quando a gente ora por alguém e a pessoa é curada, ou então a própria pessoa ora por si e ela é curada, não foi porque a pessoa é muito forte, ou muito valente, ou muito inteligente. Não, ela é um vaso de barro, mas ela foi curada porque o Espírito Santo está dentro dela. Você está entendendo, gente? Por que Deus fez a gente ser morada do Espírito Santo? Vaso de barro que contém o Espírito Santo. A gente, olha, não dá para compreender como Deus vê a gente com valor. Não dá para compreender por que Deus escolheu fazer isso com a gente. Quer dizer, dá para compreender até certo ponto. A gente entende, é por amor. É simplesmente por amor que Ele fez isso. Porque o amor de Deus, Ele só entrega, Ele só dá. Ele não quer nada em troca, Ele só quer doar. E Ele doou para a gente a capacidade de sermos filhos dEle, um com Ele e templo do Espírito Santo. Sendo templo do Espírito Santo, eu citei agora há pouco e você vai repetir comigo. Maior é aquele que está em nós, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. Quem é que está em nós? O Espírito Santo. Quem é que está no mundo? O diabo, Satanás. Você entendeu o que João fala? Maior, quer dizer, quando fala maior, quer dizer infinitamente mais poderoso. É o Espírito Santo que habita em mim e em você, do que qualquer demônio que está no mundo perturbando. Porque o diabo não vai querer que você receba as tuas bênçãos, viu? Ele não vai querer, mas Deus quer. E quando o diabo, o inimigo, te afrontar, você vai encarar ele nessa palavra. Peraí, como o diabo ousa, né? Como você tem coragem, como você tem essa cara de pau de vir me afrontar? Sou filho de Deus, templo do Espírito Santo, vou te queimar agora. E queima mesmo, repreenda ele, use o nome de Jesus, a autoridade espiritual que você tem. É assim que tem que agir, gente. Então, o que você for buscar, não importa o quão impossível seja aos olhos humanos, tem que entender o seguinte, que Deus está te capacitando e te capacita para alcançar isso. Então você não pode buscar num espírito passivo, num espírito de conformismo, né? Estou orando, mas não acontece nada, não sei porquê. Eu sei porquê, é porque você não se enxergou como Deus quer que você se enxergue. Para de falar que é fraco, para de falar que não consegue, para de falar que nada dá certo para você, para de falar que está doente, para de falar que não aguenta mais, porque o que você diz apenas mostra o que você acredita. Você está entendendo? Na maioria das vezes, a gente sabe no que uma pessoa acredita por aquilo que ela fala, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio. Se o teu coração está cheio de fracasso, dúvida, você vai falar desse jeito: eu não aguento mais, eu estou desanimado. É isso que você crê. Mas se a hora que você encher o seu coração com essas palavras, com esses textos aqui, você nunca mais vai falar desse jeito. Sim, vem a tentação, vem o inimigo tentar mostrar algo errado para a gente, mas você, em vez de falar essas coisas de fracasso, fraqueza e dúvida e doença e falta das coisas e de escassez, você vai dizer: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito: tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece, nada é impossível para mim. Mas está doendo aqui, eu não vou falar que está doendo, eu vou falar: estou curado pela Espírito de Jesus. É isso que eu vou falar. A dor aqui, não sei o que tem, que será que é, não quero saber o que é. E como eu disse sexta-feira, para de procurar em Google, qualquer coisa, está lá no Google: esse que será que eu estou sentindo? Você quer chamar a doença, vai lá procurar. Por que você não procura no Google espiritual, que é a Bíblia? Ali mostra a verdade para você. Vai lá, procurar lá, que doença é obra de Satanás, que no poder do nome de Jesus você pode fazer essa doença cair por terra. É isso daí. Então, quando você enche o seu coração com essas coisas, você sempre vai falar diferentemente. Você vai levantar de manhã, às vezes está com aquele problemaço para resolver, mas você já vai começar o dia diferente. Você vai começar o dia dando glória a Deus, agradecendo a Deus por ter levantado, agradecendo a Deus porque você vai conquistar. E mesmo que venha problemaço, você vai dizer: está repreendido esse mal. Mesmo que venha a tentação de dizer:
estou doente, estou fraco. Não, você vai dizer, sou forte, como diz a Bíblia. Digo fraco, sou forte, né? Parece que você não vai conseguir, você fala, já consegui, porque tudo posso, tudo consigo naquele que me fortalece. É assim que você vai buscando pelas suas bênçãos. E outra coisa, a tua oração se torna uma oração totalmente diferente, a tua oração vira uma oração realmente mudada, porque você não vai mais orar naquele sentido assim, ai paizinho, me dá, estou precisando muito dessa bênção, ai meu Deus, o que vai ser de mim se eu não receber, olha para mim Senhor, ai meu Deus do céu, que é isso? Você parece mendigo batendo na porta das pessoas para ver se vai receber um pratinho de comida. Você não é mendigo, você é filho de Deus. Quem já foi criança aqui, mesmo adulto, né, quando vai comer na casa dos pais, né, você não chega lá pedindo autorização, ou como se implorasse para um padre, mãe, eu posso comer na sua casa hoje, por favor, me dá um pratinho de comida. Não, você vai chegar lá e falar, oh, mãe, o que tem para comer aí, né? E a mãe com alegria vai, tá aí, só pegar aí, né? Porque é assim. E quando a criança então, já viu alguma criança, quando está com fome, chegar para a mãe ou para o pai, oh meu pai, minha mãe, me dá por favor um pãozinho desse tamanho, já viu? Parece louco, né? Está ficando louco? Não, como é que o filho chega? Mãe, estou com fome, né? Mãe até nem pede, a mãe já sabe o que a criança gosta, você já prepara, leva lá, né? Ou então a mãe pergunta, o que você quer comer? Eu quero isso, que a mãe já prepara. Não é assim? Imagina com Deus. É assim, a oração fica diferente, porque você vai buscar com base nessa palavra. Pai, o Senhor falou que se eu permanecesse em Ti, eu estou relembrando, e eu permaneço, o Senhor disse que eu pediria tudo o que eu quisesse, seria feito. Então eu peço a transformação do meu marido, a transformação da minha esposa, dos meus filhos, a minha própria transformação, a libertação, a prosperidade, a porta de trabalho aberta. Quero ser cheio do Espírito Santo, quero minha casa própria, quero a chácara que eu quero comprar, me prepara que eu vou atrás, né? Me dá condições, como alguns irmãos aqui contaram já, né? Que hoje estão com uma propriedade abençoada. Quando começaram há 3, 4 anos atrás, não tinha nada, malemar entrada para dar. Vai ver como é que estão hoje. Sabe o que é isso? É Deus, é Deus fazendo as coisas na vida da pessoa. Quantas pessoas hoje estão prósperas e que há um tempo atrás não tinha muita coisa não, mas porque foram fiéis em Deus, fiéis com Deus, firmaram com Jesus, ficaram firmes na fé, estão crescendo e progredindo. É isso que Deus quer, mas sempre com esse espírito de confiança no Senhor, sabendo quem você é. Então você é um com Deus, você é templo do Espírito Santo. E agora a última parte, pega a sua Bíblia por favor, e abra na segunda carta aos Coríntios. Está na primeira? Vai para a segunda carta, capítulo 5. Pronto? Vamos ler o texto aí? Leia comigo o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha para cá. Esse texto, leia o 18 também, por favor. Leia o 18. Ora, tudo provém de Deus. Nossa versão aqui fala assim, tudo provém de Deus. Tem versão que fala assim, tudo isso provém de Deus. Ou seja, você é uma nova criatura? Mas vem de Deus. É Deus que fez você ser uma nova criatura. Você sabe o que significa ser uma nova criatura? Você é um tipo de pessoa que não existia antes, totalmente novo. O teu exterior continua sendo o mesmo, mas o teu interior, o teu espírito, que é esse que nasce de novo, ele é um espírito que nasceu de novo. Não é o mesmo espírito que você tinha antes de aceitar Jesus. Você possuía anteriormente um espírito ligado ao inimigo. A Bíblia fala isso. Mas quando você aceitou Jesus, aquele espírito morreu e imediatamente nasceu um novo. Por isso que a Bíblia fala nascer de novo. Esse espírito que está em você, que nasceu de novo, ele tem a mesma essência do Pai. Ele tem a mesma natureza de Deus. Ele tem o DNA de Deus, vamos dizer assim, DNA. Mas DNA é coisa da carne, pastor, é coisa biológica, né? Biológica, quer dizer, vida terrestre aqui, né? Tudo bem, mas podemos dizer DNA, desejado nas alturas. Deus te desejou lá no céu e fez você aceitar Jesus aqui na terra. Então você é filho dele,
não tem mais essa de não posso e não consigo, não tem mais essa de que está difícil a situação, não tem mais essa de que isso eu não consigo superar, eu consigo tudo. Sabe por quê? Porque eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, o fracasso, o pecado, a vida derrotada, a vida de tristeza, de lamentação, acabou, não tem mais isso, agora é outra vida, tudo já passou, eu não posso ser mais como eu era, eu preciso ser como Deus diz que eu sou, e eu sei do que eu sou, pelo que a Bíblia diz. Por isso a importância de você conhecer a palavra de Deus, gente, a importância de ler os textos bíblicos, a importância de você decorar até mesmo as passagens, compreender o que está escrito, porque é conhecendo a verdade que a verdade te liberta. Então pode ser o seu caso, que você só não recebeu coisas que você precisava até hoje, porque você sempre buscou num espírito de servo e não de filho de Deus, num espírito de dúvida e não de certeza, sempre naquela dúvida, vou buscar, quem sabe Deus queira me dar, não, eu vou buscar porque eu sei que Ele vai me dar, porque Ele falou, eu não posso obrigar Deus a fazer nada, mas Ele pode obrigar-se a si mesmo a cumprir o que Ele falou, porque Ele diz, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, ou seja, se Ele falou, Ele vai fazer, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém, pessoal? Levanta as duas mãos para o céu, fala assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço por aquilo que o Senhor me tornou, o Senhor me fez ser um filho teu, um com o Senhor, templo do Espírito Santo e uma nova criatura. Portanto, eu te apresento as minhas petições, na certeza absoluta que já estou conquistando e o Senhor já está me concedendo. Recebo pela fé e eu me recuso a aceitar as sugestões do maligno, me recuso a aceitar a derrota, porque eu já sou, eu não serei, mas eu já sou mais que vencedor em todas as coisas, por meio de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Feche os seus olhos então. E agora você vai falar com Deus. Fale de coração, fale com sinceridade, rasgue o seu coração diante do Senhor. Agradeça a Ele por aquilo que Ele fez você ser, viu? E não deixe o teu sentimento te enganar, porque o que você sente tem nada a ver com a palavra de Deus. De repente você pode se sentir um nada, mas não aceita isso não. Fique com a palavra de Deus, que diz que você é valioso para Ele, você é valiosa para o Senhor, você tem valor para Ele, diante dEle você é precioso, porque o preço pago foi muito alto. Confia nisso. Pai Celestial, amado e santo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por poder falar contigo, por poder orar a Ti, por poder clamar ao Senhor, por poder ter o privilégio de invocar o nome santo do Senhor. Meu Deus amado e poderoso, eu te peço, Pai, que o Senhor toque em cada pessoa aqui agora, através do toque das nossas mãos, que cada mão sendo tocada em cada pessoa que está aqui, meu Pai, seja a Tua mão tocando, libertando, curando, renovando com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Seja todo mal cancelado, e a saúde seja restaurada, e o mal caia por terra. Age, Pai, com o Teu poder nessa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz um milagre, Pai, nessas vidas. Restaura, Pai, dá provisão, dá força, meu Pai, dá o livramento, dá a sabedoria, ilumina, Pai, o caminho, dá a saída, mostra, meu Pai, a saída, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu peço a Ti, Senhor, enche e renova essas vidas que buscam a Ti. Protege, Pai, contra todo mal. Protege, meu Pai, essa vida que invoca o Teu nome. Age, meu Pai, com milagre nessas vidas agora, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, meu Pai. Age com o Teu poder, meu Pai, dá o livramento, dá a Tua proteção. Ó Deus amado e santo, que este templo do Espírito Santo seja cheio da Tua presença. Enche, Espírito Santo, e renova, fortalece, opera o milagre, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, responde ao clamor que a Ti é feito, responde ao clamor que a Ti é feito, meu Pai. Renova no Espírito Santo, cura essas vidas que estão buscando, dá sabedoria, dá o livramento, dá a renovação,
Em nome de Jesus, fortalece, meu Pai amado e santo. Aleluia. Seja milagrosamente curada agora. Todo mal caia por terra. Em nome de Jesus de Nazaré, todo mal caia por terra. Cura esse joelho, Pai. Cura esse quadril. Cura esses ossos agora. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal seja arrancado, tirado. Em nome de Jesus Cristo. Todo mal caia por terra. E age, meu Pai, nessas vidas, nessa casa, nessa família. Age, meu Pai, na vida sentimental, no trabalho. Oh, meu Deus, faz um milagre acontecer agora, da tua proteção. Protege contra todo mal. Faz uma transformação, meu Pai, acontecer nessas vidas que clamam a Ti agora. Aleluia. Glórias a Ti. Se você está buscando pelo batismo no Espírito Santo, abra os seus lábios agora e fala com o Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Senhor. Glória ao Senhor. Pode descansar o teu coração. Você está pedindo e o Senhor está ouvindo. Você está pedindo com fé, Ele está te respondendo com milagre. Você está agradecendo a Ele por aquilo que você é, por aquilo que você descobriu ser pela palavra de Deus. Ele está te recompensando, abrindo o caminho. Amanhã, segunda-feira, mas já vai começar, o Senhor já vai começar a mostrar para você a transformação. Confia nisso. Você vai sair daqui hoje dando glória a Deus, louvando ao Senhor de coração, e Ele vai mostrar para você que a busca que você fez hoje não é em vão. Confia no Senhor de todo o teu coração, e o mais Ele fará, e o mais Ele fará, e o mais Ele fará, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa força, Deus da minha salvação, Deus da nossa salvação. Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação. Como o Senhor, como o Senhor, não existe ninguém. não existe ninguém. Meu refúgio e minha força, Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação. Deus da minha salvação. Como o Senhor, Como Senhor, não existe ninguém. não existe ninguém. Levanta as mãos e diga: Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Com as mãos ao céu ainda, por favor. Fala assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço, porque o mundo pode não me dar valor, mas o Senhor já me deu um valor que eu nem posso imaginar o tamanho. Por isso eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor cuida de mim, e o Senhor me fez ser tudo isso que eu ouvi hoje na Tua palavra. Eu me declaro assim, Senhor, templo do Espírito Santo, morada do Senhor, um somente contigo. E também, Senhor, te agradeço, porque o Senhor me fez ser uma nova criatura, projetada para vencer. Te agradeço
em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.